vocês? Hoje a gente vem dar continuidade ao nosso capítulo 5, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o problema da seca, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em grandes cidades. Leia o poema a seguir. Encontrei em meu caminho terra batida, sol entorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo ao longe, de pés descalços, roupas surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários, com olhar distante. Apenas levam consigo a esperança de encontrar a vida melhor. A migração de nordestinos se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passavam por um processo de crescimento industrial. Esses imigrantes foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio. Então, esses imigrantes nordestinos, eles começaram a sair dos interiores, do Nordeste, onde tinha seca, em busca de melhoria, de vida, e eles foram para os centros urbanos, principalmente no Rio e em São Paulo, que era onde o processo de crescimento industrial estava crescendo, E lá eles conseguiram diversas atividades, como empregos e na construção civil e do comércio e também da indústria, E o que é estorricante, que produz forte calor, que resseca e quase chega a queimar. E retirante é aquele que se retira, que deixa um lugar. Então eles são chamados de retirantes porque eles estão se retirando do lugar onde eles moravam e estão indo para outro lugar, certo? Êxodo rural. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Esse de migração pode ocorrer com diversos motivos. O êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústrias nas cidades brasileiras. No início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria e no comércio. Assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver várias crianças trabalhando e isso se deu no início do século XX. O trabalho infantil era comum, o que prejudicou o desenvolvimento escolar e intelectual, pelo número de crianças que trabalhavam nessas indústrias, Ao longo do século, a exploração desse tipo de trabalho passou a ser cada vez mais combatida, sendo criadas leis que proibiam o trabalho infantil. Mas até hoje isso ainda é problema, Ainda existe nos dias de hoje no nosso país essa exploração de trabalho infantil, Mas até hoje a gente tenta combater esse tipo de trabalho através das leis que foram criadas desde o século XX, quando eles começaram a colocar as crianças para trabalharem nas indústrias, certo? Mecanização no campo. Na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. A utilização de máquinas nas lavouras, como tratores e colheiteiras, permitiram um aumento da produtividade agrícola. Por outro lado, a mecanização das lavouras também provocou o aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, pois sua mão de obra tornou-se cada vez menos necessária. Muitos pequenos proprietários rurais também foram prejudicados, com menos recursos para investir na mecanização de suas lavouras. Era mais difícil para eles competir com os grandes proprietários rurais. Assim, foram obrigados a vender suas terras e migraram para as cidades em busca de empregos. Então, o que é colheiteira? É máquina empregada nas lavouras para realizar a colheita, certo? Então, por mais que essa modernização que foi promovida pela industrialização, foi até áreas rurais, isso causou um grande desemprego, porque em vez de ser a mão de obra humana, começou a ser a mão de obra de máquinas. E isso começou a desempregar muitas pessoas que trabalhavam através disso. E também muitos proprietários de terras, eles pegaram e venderam suas terras porque não tinham condições de comprar e manter essas máquinas e acabavam não conseguindo competir com as grandes campos rurais, que existiam. Então, isso causou um grande problema também. A migração para Centro-Oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região Centro-Oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Conheça a seguir alguns fluxos migratórios para essa região. A construção de Brasília foi um desses fluxos migratórios, que em 1956 o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil.
em substituição ao Rio de Janeiro. Para realizar esse projeto, o governo necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Após o término das obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, ficaram morando em cidades perto de Brasília. Aqui a gente tem a moradia de trabalhadores que migraram para a região de Brasília durante sua construção, em 1960. Então, o fluxo migratório foi para a região, os imigrantes do Sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do sul do Brasil, que estavam endividados e enfrentando dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil adquirir terras. Nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo, milho, entre outros produtos. Aqui na imagem, a gente tem a colheita de soja em Tagará, da Serra do Mato Grosso, em 2012. Muitos migrantes do sul do Brasil se estabeleceram nessa região e adquiriram terra para cultivo agrícola. Então, na imagem a gente tem, isso. Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje, certo? A gente viu sobre o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural. Vimos também as dificuldades, devido à seca, que muitos nordestinos saíram da sua terra de origem em busca de emprego e de melhoria de vida. Vimos também a migração para o centro-oeste, que a partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste ela começou a receber muitos imigrantes. E também vimos que na Constituição de Brasília, em 1956, o governo brasileiro ele iniciou a construção da nova capital do Brasil, e através disso ele deu muitos empregos para essas pessoas, então começou a migrar pessoas de outros estados para Brasília, para lá eles trabalharem, E dessa maneira milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Os migrantes do sul também, por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do sul do Brasil que estavam endividados, eles buscaram novas terras na parte da região centro-oeste e lá eles começaram a adquirir novas terras e nessa região os novos proprietários, eles passaram a desenvolver agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo e milho, entre outros produtos, como a gente viu. Então essa aqui é a nossa agenda de hoje, da página 263 e 264, certo? Então qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!